Olá, vocês têm curtido meus vídeos, têm se inscritos, então eu peço, se inscrevam. Eu preciso de mais gente inscrito para que eu não precise e não tenha necessidade de ficar enviando as coisas para vocês, lembretes, olha, tem vídeo novo, coisa e tal, né? Hoje eu estou um pouco melancólica porque o que eu venho dizer é uma parte um pouco difícil, né? Porque todos nós temos parte assim mais leve, mais difícil. Ultimamente está tudo muito difícil nesse período de pandemia, mas na realidade foi um outro período em que estaria tudo bem se não fosse as perdas que eu havia tido. Em 4 anos eu tive 2 grandes perdas na minha vida. Pessoas que eram assim companheiras e muito amadas. Eu os amava, eles me amavam. E um dia, dessa maneira que eu me encontrava, eu saí à janela e parecia tudo parado lá fora, o ar parado. Parece que não movia-se um sequer galho de árvore, não se via nada, nada voando, nem fazendo barulho, ninguém conversava, ninguém falava nada, porque eu morava com os vizinhos e todos pertinhos, né? Na rua eu via pessoas que passavam, conversavam, mas naquele dia não. Eu abri a janela e vi meus 2 cachorrinhos, brigavam, mas brigavam tanto naquele dia. E eu estranhei, né? Porque os 2 cachorrinhos que eu tinha, um era o Speed, que ele andava com o rabo espetado, era meio curto, não era assim, mas ele era rolicinho, né? Era roliço e um pouco curto. Eles falavam tipo COFAP. Na época eu não sei, mas ele estava muito irrequieto, ele estava muito nervoso e brigando com o Bambino, que era o mais novo, que a gente adquiriu achando que era um Pinscher 1 ou 0, né? 0 na época era o menorzinho. E na verdade ele virou um cavaletinho, era todo misturado. Ele era misturado pinte, era misturado algumas, sei lá, que raça que era, parecia ter um porte de poodle, mas era magrinho e não era tão grande. Né? Ele cresceu, mas ainda assim ele ficou um porte pequeno. E ele apanhava muito do Speed. E eu acabei ficando meio nervosa com aquilo, porque eu já estava muito magoada, estava muito triste. Eu só não entrei em depressão porque eu me segurei muito, né, na época. E eles não paravam de brigar, eu fiquei assim, nervosa. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vai, sai daqui, some. Abri o portão eletrônico e deixei o Speed sumir, porque é o que eu queria naquele momento. Estava insuportável a briga dos dois, os gritinhos deles. Sim, não me julguem, não devemos julgar, porque a situação minha, eu estava assim, sem saber realmente o que fazer, né? Estava muito assim, passando uma época muito difícil. Não justifica que eu tivesse soltado ele. Mas às vezes eu passeava com ele no quarteirão, mas nunca passei do limite do quadrado para que se um dia ele saísse, escapasse, porque ele queria mais, ele era muito ativo, muito, muito, muito ativo. Ele queria passear, ele queria sair, né? Ainda mais depois que nós ficamos só nós, né? Nós três. Então eles queriam sair. E o Bambino não, mas o Speed. Eu abri o portão e pensei, ele não vai sair desse quadrado, porque eu nunca ensinei ele mais longe para que um dia não me fugisse, né? Mas aquilo eu vi que ele não voltava. E o Bambino gritava tanto, mas esse Bambino gritava, gritava. E o que eu fiz? Peguei aqueles quitutes gostosos que eu dava, ele engolia inteiro para não deixar para o outro. Ele recusou, não queria. Ele chorava, ele chegava a uivar para que acho que o outro voltasse, né? Então aquilo foi me deixando assim muito triste, porque todo lado que eu olhava eu sentia a falta do Speed.
Eu já tinha assim tantas faltas ali, né? Sentia tantas faltas de pessoas e agora ele também e o outro chorando. Então aquilo ficou uma situação assim muito desagradável. E eu, na verdade, eu já não estava sabendo mais lidar com eles e sempre foram, né, o meu xodó, os dois cachorrinhos. Eu amava demais e eles me amavam. A gente vê nos olhos do bichinho o amor que eles têm pela gente, né? Mas o Speedy andava muito agressivo, eu não sei o que acontecia com ele. Ele não deixava mais dar o banho neles, porque eu que gostava de dar o banho, botava eles ali com a mangueira ali no quintal ou dentro de um tanque, que a gente tinha um tanque mais para afazeres de externo mesmo, né? E ele já não deixava, às vezes queria até me morder, né? E se fosse, pensei, aí falar, ai, põe uma focinheira nele, mas no que eu tentei, e ficou pior, porque ele ficou mais arredio, né? Então, ele não deixava, quando era para levar em veterinário, eu levava os dois a pé, né? Porque eles não acostumaram e não se comportavam dentro do carro, de jeito nenhum. Era bem provável que eu batesse o veículo em algum lugar, porque eles subiam pela minha cabeça o tempo todo, subiam, eles eram grande e pesado, eles subiam na minha cabeça, pulavam no colo, não deixavam. Então eu ia a pé, só que ia a pé mesmo, eu punha a coleira e já estava difícil para lidar com eles. Ele chegou até assim a ficar, uma época assim, até meio agressivo, né? Qualquer coisa que eu fosse falar, ele já olhava meio estranho para mim, eu não sei o porquê. E eu comecei a ficar preocupada aquele dia que eu abri o portão para ele, porque ele estava com um problema na boca. Eu tentei fazer um curativo na boca dele, eu não sei o que é, estava um pouco machucada. Não sei o que foi, onde foi que ele se machucou. E eu fiquei muito preocupada com tudo isso, e o Bambino com aqueles gritos, e eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Porque todo lugar que eu olhava, para todo canto que eu olhava, eu já senti uma saudade dele muito grande. Tentei olhar por ali, não vi, voltei para casa, e o Bambino olhava para mim e gritava, tipo, cadê ele? Cadê o meu irmãozinho, né? Que era irmãozinho, não era de sangue, mas eram como dois irmãozinhos, dois amigos, os dois Peraltas, né? O Speedy, ele era mais assim organizado, mas o Bambino, ele era mais dócil, só que ele era mais sujinho, fazia caca em lugares que não era para fazer, não era assim como o Bambino, né? Como o Speedy. E aquele dia, então, eu fiquei muito nervosa. Aí eu não sabia mais o que fazer. Não tinha com quem compartilhar, porque eu morava sozinha com eles numa casa enorme, cheia de paredes saudosas, telhados que eu olhava para o teto, olhava para as paredes, para as cortinas, né? E minha vida era ficar olhando ao redor e tentar levar a vida, porque pobre não tem como, né, ir para um spa, para fazer alguma coisa assim para, né? A minha família, eu entendo, e eles começaram a pedir para que eu me mudasse de lá, porque eles já não me visitavam com a frequência de antigamente. Era raro eles aparecerem, e quando apareciam, eles ficavam geralmente na parte externa da casa, eles não tinham coragem mais de entrar, porque a nossa família era maravilhosa, então a falta era grande. Mas não quero ficar falando muito de coisas tristes, só que hoje realmente não dá para sorrir, porque a saudade deles hoje, muitos anos depois, ainda me machuca, né? Talvez eu fale mais sobre eles, talvez, num próximo episódio, porque esse é apenas do dia em que o Speedy fugiu. Na realidade, fugiu entre aspas, né? Eu fiquei assim pensando o que eu posso fazer e para alegrar esse outro cachorrinho e para que ele voltasse, né? E eu pensei, se chegar à noite e ele não voltar para casa, né? Eu não usava o celular naquela época para assim, para usar o celular na internet. Eu tinha internet no computador, coisa e tal, mas eu não tinha como, né? Muitos amigos assim para divulgar, né? Aí eu
me lembrei de São Francisco, que é o protetor dos animais, e fiz uma oração pedindo que ele protegesse meu cachorrinho onde quer que ele estivesse e, se possível, que ele trouxesse ele de volta para casa, né? E o santo é bom, viu? O santo é bom porque não deu tempo eu para terminar a oração, o Speed já latia no portão, né? Então, foi assim, foi muita alegria, eu e o Bambino, e eu comecei também a chorar de alegria ao ver o retorno do Speed, né? O meu cachorrinho que eu criei desde bebezinho no colo e coisa e tal. E ele abriu o portão, ele entrou e me agradou tanto, mas me agradou naquela hora, naquele momento, ele pulava para cima de mim e queria me lamber, e queria puxar meu cabelo com aquelas unhas, né? E não só nos meus olhos, mas a hora que eu olhei para o Bambino, também corria lágrima dos olhos dele. Ele abaixou a cabecinha, botou o focinho no chão e ficou olhando, olhando. Ele parou imediatamente, aquela latição toda, e ele pôs o sininho no chão assim e ficou olhando com aqueles olhinhos fechadinhos, né? Tipo, o meu amigo voltou, né? E aí então eu percebi que a separação deles me fazia muita falta, né? E ao mesmo tempo eu pensava, se eu me mudar, como eu vou fazer? Mas essa já é uma outra história. Eu lembro que na época eu escrevi alguma coisa que assim, que eu tenho que ver o sol nascer por um outro ponto, num outro horizonte, eu tenho que me buscar, eu tenho que ver o que eu posso fazer, né, para seguir, porque a nossa vida é assim, nós não podemos parar, temos que seguir, né? Cada um tem uma vida e a nossa foi feita para viver. Eu lembro que eu até escrevi alguma coisa assim, ó, quero me procurar, me encontrar, quero poder sair das grades que me protegem e protege essa casa sombria, cheia de recordações, de risos abafados pelo tempo, de alegrias enlatadas em caixa de ferramentas, de lembranças de um tempo que eu era feliz, não sabia. É preciso que eu me encontre e eu encontre coragem de me ausentar de mim, ainda que abrindo mão desses laços afetivos que ainda me restam, meus cachorrinhos, esta casa deserta, resta também a possibilidade de um dia eu poder voltar e me esquecer para trás. Eu acho que isso aí saiu assim do fundo do coração. E com o tempo, com o passar do tempo, né, 3 meses eu fiquei naquela casa e depois eu me mudei. Agradeço minhas irmãs que se prestaram a me auxiliar na separação das coisas, a me incentivar para tocar minha vida. E a minha família realmente é maravilhosa. Todos nós somos assim, diferentes uma das outras, um dos outros, mas no amor, na fraternidade, nós somos iguais. E agradeço meus pais por nos ter feito, né? E nos fazer viver essa vida maravilhosa que nós temos apesar dos pesares. Então, o que eu posso dizer hoje foi um pouco triste, mas eu tinha que botar isto para fora e contar essa passagem, porque depois que eu me mudei, eu tive que me separar deles. Mas até hoje, a lembrança deles fica muito forte e presente no meu coração. Tá bom? Então, era isso que eu tinha que falar por hoje. É só.